Agora, doutor, com que idade, mais ou menos, essa avaliação é importante? A mãe já está acompanhando em casa, vê que a criança está caminhando bem. Existe uma idade que é bom ela estar com essa opinião avalizada por um oftalmo mesmo, para ela ter certeza, se certificar da evolução dessa criança? Se ela não observou nada que chamasse muita atenção dela, a criança está com os olhos bem alinhados, a criança não tem estrabismo, você vê que o comportamento da criança é normal, leva ela numa idade pré-escolar, onde que ela vai começar um processo de alfabetização, e é super interessante fazer esse teste, porque a mãe deixa a criança na escola segura de que, pelo menos do ponto de vista visual, essa criança não vai apresentar grandes dificuldades em função da visão. Então eu acho que é uma idade boa, essa idade pré-escolar, né? Ah, certo. Agora, quais as principais doenças que uma criança pode ser acometida dentro da sua visão, identificadas por vocês, são pesquisadores, né, oftalmologistas, que a mãe precisa ficar atenta? Criança geralmente tem a mão meio suja, né, doutor? Mexe em tudo, coça muito o olho. Isso pode estar acarretando algum tipo de doença? Lógico, olha, as doenças principais que a gente, por exemplo, como nós falamos, passada essa fase em que não foi detectado nada, as doenças principais que muitas vezes são doenças congênitas, a catarata congênita, o glaucoma congênito, mas o mais importante é observar o estrabismo, aquela criança que tem o olho torto, ou aquela criança que tem uma coisa chamada nistagmo, que é um olho que não para de se mexer. Então, agora, sem levar em conta os problemas que começam a aparecer já na idade escolar, em que a criança não consegue enxergar o que a professora escreve no quadro negro. Então, ela fica assim, ou ela arregala os olhos para enxergar, ou ela franze muitos olhos. Mesma coisa quando ela franze os olhos para ficar no videogame, ela fica muito tempo, ou no computador. São observações que os professores podem dar essas informações para os pais e os próprios pais no convívio diário conseguem identificar essas alterações. Então, isso já são sinais de que, puxa, vamos fazer um exame oftalmológico. E se essa criança for míope? E se essa criança tem dificuldade de perto e ela não consegue manter uma leitura por muito tempo? Ou se essa criança vê as imagens meio distorcidas, ela vê as coisas parece pela metade. Então são tudo situações que podem ser facilmente diagnosticadas, e se você observa o desenvolvimento da criança, que se faz até os 7 anos de idade, não adianta a mãe falar assim, eu vou levar minha criança só depois dos 7 anos, porque olha, a primeira infância é criança, como você comentou. Quanto antes você detectar qualquer coisa que te leve uma suspeita de que alguma coisa não está bem, é o momento adequado. E mãe, você sabe que ela tem um feeling especial, né? Com o filho, pelo amor, o filho nem precisa, antes do filho falar, a mãe já sabe o que ele quer, né, doutor? Tá certo. Depois que ele aprende a falar, e fica melhor ainda a relação, né? Mas chega uma hora ali na relação mãe e filho que o filho faz, você já sabe o que é, né? Com certeza. Agora, doutor, a dificuldade, os problemas de visão, pode ser uma herança genética? Muitos problemas podem, por exemplo, nós temos uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma doença que é muito séria e que realmente acomete a retina e leva, infelizmente, o indivíduo a perder, com o passar dos anos, a visão. Na prática médica, a gente, quando você trata com o paciente e depois de 30 anos dentro da prática, você nunca acha que tem um caso que não haja solução. Eu sempre acho que há algum tipo de solução. Por quê? Porque, na verdade, cada caso é muito individual. Você tem que olhar aquela criança como um todo. Você tem que observar ela dentro dessa totalidade, a relação que ela tem com a mãe, esse olhar que a mãe tem para com ela. Então, eu acho que seja o caso mais difícil, nós temos jeitos de estimular essa visão precocemente. Nós usamos, muitas vezes, para crianças que praticamente não enxergam, usam auxílios óticos especiais. Quer dizer que, basicamente, eu acho que todos os telespectadores que estão nos ouvindo não percam nunca as esperanças. Como você falou num programa anterior, o poder do Criador é muito grande e ele sempre está operando milagres. E isso é uma coisa que está acontecendo e acontece na vida de todos nós. Então, eu acho que a gente, tendo esse olhar, você tem como ajudar mais uma criança, né? É verdade. Agora, doutor, por exemplo, o meu irmão mais novo, na época, quando ele era novinho, hoje já tem 20 anos, ele tinha um olho preguiçoso, que chamava na época, tratou com um tampão, né? Tampa um olho para o outro.
E quais os tratamentos hoje para esse tipo de vista? Isso foi uma pergunta bem pertinente, porque, por exemplo, um indivíduo que é estrábico, um olho olha reto, o outro olho ou está mais para dentro ou está mais para fora. Esse olho que está mais para dentro ou mais para fora, ele se torna meio preguiçoso. E como ele se torna preguiçoso, a imagem desse olho é suprimida. Então ele passa a enxergar bem com um olho e com o outro olho, praticamente, se você tampa aquele olho bom, ele não está enxergando quase nada. Então, o que se faz? Se faz uma oclusão do olho bom. É lógico que isso precisa ser orientado pelo oftalmologista, precisa ver se não precisa de óculos, precisa ver se não é necessário um tratamento ortótico. Só um médico para dar esse diagnóstico. Só esse médico. O tampão, né? E quantas horas vai ficar com esse olho tampado. E com isso, se você faz isso o mais precocemente possível, você faz com que você evite danos futuros para essa criança. O resultado é muito bom, né? Muito bom, muito bom. E isso a gente observa, por exemplo, uma criança que, por exemplo, ela numa escala dessa daqui, ela enxergava, vamos supor, essa letra maior, somente essa letra maior com esse olho, de repente, depois de algumas vezes, ela já caminhou 1, 2, 3, 4, 5 fileiras, ou seja, isso é uma maneira de você avaliar o quanto esse tratamento dessa estimulação através da oclusão do olho bom é satisfatório. É satisfatório. Agora,